Abra sua Bíblia, por favor. Salmos de número 68, verso 6. Salmos de número 68, verso 6. Estamos debaixo da temática de um congresso para a família, uma conferência para a família. E talvez você está aqui dizendo: eu vim no culto errado. Eu vim no dia errado. Estou com um problema na minha saúde, eu estou com um problema nas minhas finanças e eu vim aqui receber uma palavra e o culto vai ser sobre família. Não tem nada a ver com o que eu estou passando. Talvez você comece a pensar dessa forma, mas a palavra de Deus, ela pode ser preventiva, porque Deus sabe o que vai acontecer amanhã, e você também pode estar sendo preparado para chegar no lugar onde Deus tem para você. E antes de Deus colocar você em um lugar, Ele prepara a sua estrutura. Se quiser pode deixar do jeito que estava aqui o retorno, para mim estava muito bom, pode até aumentar um pouquinho, porque eu sou meio pentecostal e eu não preciso gritar bastante. Antes de Deus entregar algo grande a alguém, Ele vai preparar a sua estrutura, principalmente a sua estrutura familiar, porque nenhum sucesso compensa um lar fracassado. Então Deus vai preparar a sua estrutura, e muitas pessoas estão correndo atrás do sucesso e deixaram a sua família para trás. Muitas pessoas estão correndo atrás de uma casa, mas o que é uma casa sem uma família? Muitas pessoas estão correndo atrás de objetivos, mas o que vale você chegar no topo de uma montanha? Quando você chega lá, você deixou para trás o seu filho, a sua esposa, você deixou para trás a sua família. Então Deus, Ele vai te ensinar a primeiro cuidar bem da sua casa. Por favor, diga amém. A sua casa pode ser um pedaço do céu. Você sabia disso? A sua casa pode ser sim um pedaço do céu, porque o Espírito de Deus habita lá dentro da sua casa. Jesus Cristo está lá dentro da sua casa. Eu me lembro da história do Joãozinho, aquelas histórias bem conhecidas que o pregador fala quando ele não tem nada para falar, mas não que eu tenha alguma coisa para falar. O pastor Joãozinho estava na sala fazendo um desenho, e a professora disse: gente, parem tudo, eu vou ensinar como é o inferno. Aí todo mundo parou e disse, a professora disse: eu vou ensinar como é o inferno. Aí as crianças, o inferno é um lugar terrível, o inferno é um lugar que só tem gritaria, o inferno é um lugar que tem briga, o inferno é um lugar que tem discussão, o inferno é um lugar que tem palavrão, o inferno é um lugar muito ruim, o inferno é um lugar onde ninguém suporta ficar lá. Joãozinho levantou a mão, falou: professora, eu sei onde é o inferno. Professora: eu sei onde é o inferno, professora. Aí todo mundo parou e falou: onde é o inferno? É lá na minha casa. Aí a professora parou, ficaram quietos. A professora disse: eu acho que eu não fui muito feliz na minha colocação. 2 semanas depois, a professora disse: gente, parem tudo, hoje eu vou ensinar como é o céu. Aí todo mundo: como é o céu? O céu é um lugar de paz, o céu é um lugar de amor, o céu é um lugar de abraço, o céu é um lugar de elogios, o céu é um lugar onde você se sente bem, o céu é um lugar onde você não vê a hora de continuar ali, estar naquele ambiente. Ali é o céu. O Joãozinho levantou a mão: eu sei onde é o céu. Aí todo mundo: eu sei onde é o céu. Joãozinho: eu sei onde é o céu. Onde é o céu? É lá na minha casa. Aí a professora parou e falou assim: peraí, Joãozinho, há 2 semanas atrás você disse que o céu, o inferno era a sua casa, agora você está falando que é o céu. Então, professora, sabe aquele dia que você falou sobre o inferno? A professora: à tarde, um período da tarde, chegou umas pessoas batendo lá na porta. Não era testemunha de Jeová, não. Bateram lá na porta e convidaram os meus pais para ir para a igreja. Aí a professora: e aí? Aí os meus pais aceitaram. E a professora: e aí? E aí o meu pai entregou a vida para Jesus. Aí a professora: e aí? E aí que agora ele vai se batizar. E professora, a minha casa, que era um inferno, agora Jesus mora lá, e eu posso dizer que a minha casa é um pedaço do céu. Jesus é o segredo, Jesus é o segredo. Olha o que diz a palavra de Deus: Deus faz, quem faz? Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Pastor, eu estou aqui, eu não tenho uma família. Deus faz com que o solitário habite em
família. Pastor, a minha família se desfez, e nós não vamos entrar no mérito da questão de segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, ninguém casa para separar. Nós não podemos arrumar o passado, mas nós conhecemos um Deus que restaura todas as coisas e é poderoso para fazer com que o solitário habite em família. Então você está no lugar certo. Antes de Deus te abençoar, Ele vai corrigir a sua casa, porque o que Deus faz é de dentro para fora. Tudo que Deus faz é de dentro para fora. Eu vou dizer uma coisa, tem gente aqui, estou dizendo isso pelo Espírito, que tem grandes promessas, grandiosas promessas, mas se você não arrumar a sua casa, essas promessas não vão se cumprir. Deus fala para Ezequias assim: arruma a sua casa, significa que a casa estava bagunçada. Arruma a sua casa porque você vai morrer. Ezequias falou: não, Senhor, eu quero mais um tempo de vida. Só que a casa bagunçada fez com que Manassés fosse gerado. Manassés nasceu nesse período onde ele pediu um tempo de vida. Deus diz: você vai morrer, arruma a sua casa. Ele não arrumou a casa, e a Bíblia diz que Manassés foi o pior rei que teve em Israel. Por quê? Porque toda casa bagunçada gera Manassés. Todo lar bagunçado geram filhos que dão trabalho. Antes de Deus cumprir as suas promessas, Ele vai ajustar o seu interior. Porque para Deus te abençoar é muito fácil, para Deus te prosperar é muito fácil. O que dá trabalho é você querer arrumar a bagunça. Vou te provar. Sempre que alguém cuida bem da sua casa, ele será colocado em uma posição de destaque. Um exemplo, Davi. Davi cuidava bem das suas ovelhas. Dentro, Deus olhou e disse: meu Deus, esse menino cuida tão bem daquelas poucas ovelhas, está pronto para ser promovido como rei de Israel. A forma com que você cuida da sua esposa determina se você está pronto para cuidar da igreja. Por quê, pastor? Porque na analogia, Cristo é o Senhor, mas a igreja é a noiva. Se você não cuida bem da sua família, como é que você vai cuidar bem de uma empresa? Se você não honra os seus filhos, como é que você vai honrar funcionários? Porque quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos abençoa no muito. Então, primeiro, sejamos fiéis dentro. E é o maior desafio que nós temos. Por que é o maior desafio? Vocês viram a foto da minha família? Para quem não sabe, não conhece, Deus me deu a graça de escrever um livro. Até depois tem ali o livro devocional. Foram 350 mil cópias, fomos o livro mais vendido do Brasil inteiro, na semana de janeiro, na Amazon, Shopee, Mercado Livre. Eu fui convidado para grandes podcasts, gravava podcast, as pessoas me paravam para tirar fotografia o tempo inteiro, no shopping, nas ruas e etc. Só que esse não é o meu maior ministério. O meu maior ministério nunca foi esse, nunca foi pregar em grandes conferências, em pessoas, não, nunca foi. O meu maior ministério é a minha casa. Porque existe a síndrome de Naamã. Sabe qual que é a síndrome de Naamã? Naamã era poderoso, capitão do exército do rei da Síria. Mas a Bíblia diz que quando ele chegava em casa, ele tinha lepra. Ele tinha que tirar a sua indumentária. É dentro de casa que nós tiramos a nossa farda e as pessoas enxergam as lepras que nós carregamos. Então é dentro de casa que nós revelamos quem nós somos. E hoje eu quero impartir meu coração com você. Vejamos o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Olha só, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Há muita presença de Deus nesse ambiente. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo. Uau! Se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, negou a fé. Antes de você querer alcançar coisas grandes, mostre para o Senhor que você está preparado nas coisas pequenas.
Antes de viver o extraordinário, cuide ali de forma ordinária. Cuide bem da sua esposa. Marido, seja sincero, qual foi a última vez que vocês fizeram uma coisa pela primeira vez juntos? Qual foi a última vez que vocês fizeram uma coisa pela primeira vez juntos? Às vezes deixamos cair na rotina, às vezes deixamos com que o nosso relacionamento, tanto esposa como filhos, os filhos gostam da novidade. Seja criativo, coloque em prática o que Deus tem colocado no seu coração. E agora vamos entrar nessa palavra propriamente dita. Eu amo falar para a família. Família é um dos assuntos que eu mais amo ministrar. Só que a Bíblia diz que os filhos, eles são como flechas. Os filhos são como? Tem um tecladista para me ajudar? Deus já daqui a pouco, eu sei que ele... Você é um príncipe. Além de ser bonito, é tecladista. Os filhos são como? Olha aqui para mim. Como que é a analogia da flecha? O arqueiro pega a flecha e entesa o arco, e ele faz isso aqui, ó. Solta, sim ou não? Tem um segredo aqui. Olha o segredo da flecha, Salmo 127. Os filhos são como flechas. O arqueiro pega a flecha e solta. Olha o segredo. O arqueiro pega a flecha, entesa o arco, e ele traz a flecha para o seu coração. Filhos que não estão próximos do meu coração, eles nunca acertarão o destino. Faz, ele não faz. Por que ele não fez? Porque ele não está na posição certa. Ele não está no meu coração. Você pergunta para os seus filhos como eles estão na escola? O que aconteceu? Mas não é aquela pergunta básica e trivial que você faz. E aí, como é que foi? Não. Filho, senta aqui. Como é que está sendo aí? Você está sendo tentado? Meu filho foi pro primeiro dia de aula. Terminou o dia de aula, ele brincou com os amigos antes de dormir. Eu falei, filhão, papo cabeça. Quando eu falo papo cabeça, ele sabe que sou eu e ele. Mamãe não está. Como foi? Não, foi legal. O que você ouviu? Pai, eu ouvi isso, isso, isso. Eu ouvi esse palavrão. Eu ouvi esse comentário. Eu ouvi isso. O comportamento é assim. Eu sentei, filhão, você sabe que agora você tem um grande desafio. Ele, qual, papai? Ser luz em meio às trevas. Como é que tá? Você viu alguma menina bonita lá? Se apaixonou por ela? Ah, tem umas menininhas bonitinhas. Eu preciso trazer um filho para o meu? Filho, como é que você está se sentindo? Sentei com a minha filhinha. Senta aqui, filha. Minha filha foi pro primeiro dia de aula. Eu falei, e aí, filha, como foi ela? Eu falo espanhol. Primeiro dia de aula. Eu falei, mas e aí? Eu fiz uma amizade com uma menina que ela é espanhol. Eu falei, ela é espanhol? É, eu hablo. Me senti em Madrid. Mas e aí, o que você sentiu? Não, pai, eu não estou com medo. Como é que está o seu coração? Você gostou? Depois que eu trago os filhos para o meu coração. Eu me lembro que eu estava num período muito agitado lá em Florianópolis, pregando, pastor. E esse negócio de pregar descarga uma dopamina no nosso corpo, que é tão gostoso. As pessoas aceitam Jesus, o resultado é maravilhoso. E eu pregando. Meu filho, todos os dias, até 7 anos de idade, eu levava todos os dias meu filho para andar de bicicleta. E eu parei por causa da correria do ministério. E um dia ele, papai, você não anda mais de bicicleta comigo? Eu disse, ando, filho, papai está corrido, aquela coisa toda. Aí eu cancelei uma agenda numa igreja e fui andar de bicicleta com ele. Andei de bicicleta, ele, pai, sabe qual que é meu sonho? É pegar uma moto, grudar nas suas costas e você acelerar. Eu falei, é, filho? Peguei uma moto, Kawasaki, arrumei um capacete. E eu, pastor, acelerei. Corre, filho, vai. Eu gritava, ele, yeah. Eu falei, meu Deus, era para eu estar pregando e eu estou aqui que nem um maluco. E eu, aí na hora de falar, ele desceu, fez assim, 8 anos. Bate aí, pá. Aí eu bati ele, posso te falar uma coisa? Eu falei, fala, filho.
Você é o melhor pai do mundo. Ó, pelo amor de Deus, não vai sair daqui e pegar uma moto aí não. Qual foi a última vez que você ouviu isso dos seus filhos? Aquele que não cuida dos seus, é só ilustração, né, irmão? Não vai colocar em prática. Qual foi a última vez que você deu um prazer da sua esposa de dizer: amor, se arruma, vou te levar num restaurante, só se arruma. Você vai chegar em casa, irmão, a conta chega depois, é outra pregação. Quando você começa a cuidar dos seus, você começa a investir no seu futuro. Quando você começa a cuidar dentro, Deus olha para você e diz: está pronto para alcançar minhas promessas. Agora, se eu não cuido bem, se Deus me prosperar, o que vai acontecer? Quem não é fiel no pouco, se Deus me prosperar, o que vai acontecer? Irmão, se você não cuida da sua família, ganhando pouco, quando você ganhar muito, será uma catástrofe. E Deus olha lá na frente, tem gente que infelizmente já era para estar prosperando, digo isso debaixo da unção do Espírito, mas Deus não autorizou ainda, porque Deus prefere a sua salvação. Alguém está me entendendo? Agora, quando você começa a cuidar bem da sua casa, ministério começa de dentro para fora. Um ministério forte não sustenta uma família fraca. Agora, uma família forte até sustenta um ministério fraco. Hoje você está sendo levado a pensar sobre família. Como você vai ser reconhecido? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é o seu personagem favorito? Eu gostaria que você me falasse agora, da Bíblia. Eu sei que quando chegarmos no céu, e todos chegaremos, amém? Em Cristo Jesus nós fomos salvos. Quando nós chegarmos no céu, nós não teremos olhos para outras pessoas. Isso é só uma analogia, uma conjectura. Você não vai chegar no céu e procurar por Abraão. Você vai querer conhecer Cristo. Todos nós olharemos para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não há espaço para nenhuma outra pessoa. Mas vamos colocar assim, só como exemplo, que Cristo já está resolvido. Quem seria o personagem, homem ou mulher, que você gostaria de encontrar? Fala para mim, pastor, fala para mim. Pode falar, qualquer um. Abigail, a senhora queria encontrar Abigail. Mais um. Paulo, né, muitos homens. O senhor, pastor? Davi, o senhor ia perguntar para ele, né? Como é que foi, Davi? Aquela pedrada, pegou na testa, pegou na nuca, não é verdade? Como é que foi, Davi? Era com estilingue, era com a funda? Como é que era, né? Você era ruivinho, você era magrinho, né? E a armadura de Saul, como é que ficou? O senhor ia perguntar. Mais um personagem. José, como é que foi aqueles anos na prisão? Você foi tratado como um prisioneiro, você fez tatuagem? Você ia perguntar um monte de coisa, né? Mais um personagem. Apóstolo João, e aí, como é que foi na ilha de Patmos? Você foi lançado num barril, estava fervendo, como é que foi? Queimou tudo, 500, quanto foi? Como é que estava a temperatura e tal? Íamos perguntar sim ou não? Todos temos um personagem. Pensa um personagem mulher, para a gente não fazer acepção de pessoa. Ruth, como é que foi lidar com aquela situação? Todo mundo te deixou, você estava abandonada e etc. Sabe qual é o meu personagem? E talvez agora vai se tornar o seu? Filipe, já ouviu falar de Filipe? Como é o nome dele? Filipe. Abra sua Bíblia, você vai conhecer a história desse homem. Atos 21, Atos capítulo 21. Esse é um dos homens mais inspiradores da Bíblia Sagrada. Veja só, Atos capítulo 21, versículo 5. Atos capítulo 21, versículo 5. E havendo passado ali alguns dias, saímos e seguimos o nosso caminho, acompanhando-nos todos, com suas mulheres até a cidade. Postos de joelhos na praia, oramos, despedimos-nos uns dos outros, subimos no navio, e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação a Tiro, viemos a Ptolomaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. Versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que estávamos com ele, chegamos a Cesareia. E entrando na casa de Felipe, o evangelista,
que era um dos 7, guarde essa informação. Ficamos com ele, verso 9. Tinha ele 4 filhas virgens que profetizavam. Peraí, quem era Felipe? Felipe não fez um milagre. Felipe não ressuscitou um morto. Felipe não pregou para multidões. Felipe não era um profeta. Ele não deu vista aos cegos. Os paralíticos não andaram. Por que o Senhor ama tanto a vida de Felipe, pastor? Porque Felipe para mim é uma das maiores inspirações do Novo Testamento. É o único homem que você vai ler. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Quem era esse homem? Está vendo como a família hoje não chama muita atenção? Se fosse um homem que profetiza, que ora e etc. Eu conheci grandes homens de Deus. Conheci homens de revelação, que chegava aqui e falava o seu CPF, o seu RG, o número do seu passaporte, etc. Mas caíram, porque pensaram que o ministério é isso. Ministério não é púlpito, ministério não é microfone. Ministério é o cuidado que você tem com a sua família, porque tudo que Deus faz é de dentro para fora. E onde eles estão hoje? Estão esquecidos, envergonharam muitas pessoas. Por isso que eu estou te dizendo, você vai deixar um legado para as próximas gerações. Por favor, diga amém. Você pode não ser conhecido pela quantidade de carros que você vai ter, nem pela quantidade de dinheiro que você tem na conta, mas quando lembrarem de você, verão uma linda família, porque o diabo não vai tocar na sua casa. Levante a sua mão por gentileza. Você vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os seus filhos e os filhos dos teus filhos verão a bondade de Deus. Ninguém na sua casa vai se desviar. A sua casa será um lugar de paz, um lugar de bênção. Não haverá divórcio na sua descendência. A sua casa será um exemplo para essa geração. Se você crê, dê um aplauso a Jesus, Ele é digno. Aleluia. Mas vamos entender quem era Felipe. Deus está nesse ambiente. Atos capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz que ele era um dos 6. Quem era Felipe? O que ele fazia? Atos capítulo 6, a Bíblia diz que ele era um dos 7. Quem são esses 7? Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração entre os gregos e os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra e servirmos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens, olha só, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituamos sobre essa importante necessidade. E Felipe estava entre eles. Primeira coisa, primeira característica de alguém que vai fazer com que a sua casa seja uma bênção. Porque pensa comigo, irmãos, ter 4 filhas é uma coisa, ter 4 filhas puras, que se consagram ao Senhor. Pastor, antigamente sempre foi difícil. Sempre foi difícil. Há 200 anos atrás era difícil. Há 300 anos atrás também era difícil. Mas hoje, por causa da internet, mudou a estratégia do inimigo, mas o plano é o mesmo: matar, roubar e destruir. Ele vai atualizando as suas estratégias, mas o propósito é o mesmo. Ele tinha 4 filhas santas, que se purificavam. Não apenas isso, elas profetizavam. Que homem é esse? O que ele fez? A primeira característica: homens de boa reputação. Diga comigo: homens de boa reputação. Aprenda uma coisa: a criança aprende mais pelo exemplo. Não adianta você falar, é o exemplo que você carrega, é o exemplo que você dá. Homens de boa reputação. Homem, mulher, por favor, pai e mãe, se falou que vai, vá. Se falou que vai chegar a tal hora, chegue. Se prometeu que ia pagar, pague. A criança está vendo. Homens de boa reputação. Eu não entendo porque o meu filho, porque você não tem uma boa reputação. Reputação é aquilo que as pessoas falam sobre você, e isso é muito importante.
Porque a internet diz: não se preocupe com a reputação, zele pelo seu caráter. Não, tenha caráter e zele pela sua reputação. Porque Jesus se preocupou com a reputação dele. Posso te provar? Ele chega para Pedro, Cesareia de Filipe, ele diz: Pedro, o que é que os homens dizem que eu sou? Ele estava falando do quê? De reputação. Aí eles começam: olha, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta. Aí ele: tá bom, entendi, eles estão dizendo isso a meu respeito. E você, o que você diz que eu sou? Aí Pedro diz, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Zele pela sua reputação. Você deixa portas abertas quando você sai? Tem gente que saiu de outras igrejas, está tudo bem, só que saiu de forma ruim. Corrija isso, porque os seus princípios agora são outros. Se precisar pedir perdão, peça. A sua reputação não será manchada. Nem todos os ambientes você vai se encaixar durante muito tempo, mas quando sair, deixa a porta aberta. Tenha uma boa reputação. A reputação é super importante. Felipe era um homem de boa reputação. Vejamos aqui, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Pastor, eu quero ter uma família abençoada. Só tem uma forma, meu irmão. Você precisa ter boa reputação e ser cheio do Espírito Santo. Eu poderia falar técnicas de coaching aqui. Você diria: uhul. Não. Nós só vamos conseguir criar filhos que profetizam, que são santos, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem para você ficar assim, ó. Não. O Espírito Santo não vem para você dar uma maior glória do glória. Não. Porque tem muita gente que pensa: o Espírito Santo veio sobre mim para que eu fique falando em línguas. Fala em línguas, mas não fala com os filhos, que adianta? Fica o dia inteiro falando em línguas, mas o filho quer ouvir sua voz e você não fala, o que adianta? Não estou reduzindo o poder de falar em línguas, porque eu falo todos os dias, assim como quem é crente fala, ou quem entende desse dom do Senhor fala. Quem não aceita, está tudo bem também. Agora, quando nós fomos cheios do Espírito Santo, as coisas se tornarão diferentes. Por quê? Porque o Espírito Santo é Ele que vai trazer sobre você o domínio próprio, a mansidão, a paz. Não é força do nosso braço, isso é o poder do Espírito de Deus. E se você enxergar alguma coisa de bom em mim, tenha certeza, isso não provém de mim mesmo, isso é fruto do Espírito de Deus que em mim habita. Não olhe para um homem dizendo: aquele homem, não, aquele homem, ele simplesmente entendeu que ele depende do Espírito Santo. Porque não é fácil, meu irmão. O menino está na adolescência, ele chega em casa e aprontou. A sua vontade é tirar um cinto e dizer: quem manda aqui sou eu. Mas se você faz isso, você perde o coração dele. Aí vem o Espírito Santo e diz: conversa com ele. A minha filha, quando eu vou conversar com ela, eu não converso com ela assim. Eu baixo, eu falo na linguagem dela. O papai está aqui. Para o meu filho não, é uma outra linguagem, ele já está com 13 anos. Todos os dias meu filhão acorda e ele vem me dar um abraço e fica aqui. Antes de dormir, vamos fazer um devocional. Ele coloca o peito, escuta o coração do papai. Meu maior ministério não é esse aqui, pode ter certeza. Isso aqui tem gente que faz, irmãos. Isso aqui, se você treinar muito, você vai falar bem. Tem técnicas de oratória, né, pastor? Coloque as palavras certas, pausadamente. Eu não respeito nada disso. Mas tem uma coisa dentro de mim. Tem um Espírito Santo que habita dentro de mim, que quando eu sinto vontade de gritar com a minha esposa, eu contei para os casais aqui, estou sentindo Deus nessa casa. Eu não tenho vergonha de dizer, são quase 2 décadas que sou casado, nunca discutimos, nunca. Eu disse isso. E eu disse: se você enxergar alguma coisa boa de mim, em mim, saiba que isso não provém de mim mesmo, isso é fruto do Espírito. Quantas vezes nós fizemos 29 mudanças, agora 30.
Moramos na Europa, moramos na Ásia, moramos no Brasil, moramos em tantos continentes, moramos no Oriente Médio, moramos em tantos lugares, sem nunca ter. Por quê? Porque quando vem aquele momento que eu quero gritar, que eu quero... O Espírito Santo vem, Ele mata a minha natureza terrena e Ele me ensina a depender dEle, dizendo: os mais fortes devem suportar os mais fracos. E a palavra suportar não é tolerar, é oferecer suporte. É só com o Espírito Santo, não tem técnica nenhuma não, meu irmão. É o Espírito de Deus em você que na hora de... Calma, não se toma decisões fixas em períodos transitórios. Vai orar. Aí você entra dentro do seu quarto e aí você começa a orar. Aí o Espírito Santo começa a esmurrar a sua carne, dizendo: volta lá e perdoa. Por quê, irmão? Porque pregar na igreja, cantar na igreja, estar na igreja é muito fácil. Você é crente mesmo dentro da sua casa. Me lembro bem, pastor, eu preguei em 4 cultos no domingo. E sabe qual foi o tema? O poder do Espírito Santo. Eu usava terno e gravata. Eu tinha um terno de surfista prateado, ele era todo prata. Quando eu colocava aquilo ali, eu pensava que eu estava abalando. Irmãos, eu preguei uma mensagem, as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, dons de língua, pastor, foi uma mensagem assim nos 4 cultos. E eu preguei uma mensagem que até eu falava: meu Deus, eu estou poderoso. Não, mas pensa numa pregação. Eu falo sobre o Espírito Santo, que ele não é um fogo, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Eu vou ensinando sobre o Espírito Santo, uma mensagem poderosa. E eu cheguei em casa depois de 4 cultos assim, ó, aleluia, aleluia. Só que o meu filho tinha uma piscina de bolinhas. A piscina de bolinha não, aquela casinha. Alguém teve aquele mistério? Vai, confessa o pecado. Teve? Você se arrependeu não? Por quê? Porque tem bolinha debaixo da geladeira, tem bolinha debaixo do sofá, tem bolinha no sapato, tem bolinha em tudo que é lugar. E ele fazia, colocávamos todas as bolinhas dentro da barraquinha, pastor. Ele fazia assim, ai de papai. No começo eu, que legal, filho. A segunda vez ele fez, eu falei: você está me provocando, cara. A terceira vez eu falei: não arrumo nada. E a mulher, você sabe como é que ela é? Eu não aguento mais, mas ela sai pegando tudo, né? Eu não aguento mais, mas ela deixa tudo arrumado. Cheguei em casa depois de 4 cultos, o pregador do Espírito Santo, que toquei e as pessoas caíram. Viu como eu sou poderoso? Bah! Cheguei em casa, quando eu abri aquelas bolinhas tudo na casa, eu: que é isso aqui? De novo? Meu filho, eu disse: filho, tem que arrumar isso aqui. Olha aí, eu sempre tudo jogado. E ele: papai, eu estava brincando. Aí eu subi a escada batendo o pé, porque estava tudo jogado. Quando eu estou batendo o pé, eu senti o Espírito Santo. Você não pode fazer isso. Seu filho é uma criança. Cadê o homem cheio do Espírito Santo? Aí eu comecei a brigar comigo: mas também, sabe quando você começa a tentar ter razão? Só comigo aconteceu isso? Você nunca aconteceu comigo? Quando você faz uma coisa errada e você ainda fica: mas também ele merecia. E eu fui tomar um banho. Enquanto a água corria, as lágrimas corriam juntos. E o Espírito Santo começou a dizer: eu não vim sobre você para que você pregasse uma boa mensagem. Eu vim para que você se tornasse uma mensagem. Comecei a chorar, pastor, porque eu estava perdendo o coração do meu filho. Tirei o meu terno caro, minha gravata pentecostal, guardei, desci com os olhos cheios de lágrimas, desci a escada. Filhão, oi papai, até hoje me chama de papai. Baixei. O papai quer te pedir desculpa, perdão. Eu falei bravo com você. Você falou brabo. Se você me perdoa, ele: vamos brincar, papai? Me abraçou. Para quê o Espírito Santo? Para eu impressionar você? Eu poderia contar umas histórias aqui, meio que você ia falar: meu Deus, que homem do céu. O pastor trouxe um homem aqui, contou um testemunho. Quem testifica isso são os meus filhos, se o Espírito Santo está sobre mim ou não. Não é o quanto você tem dele, é o quanto ele tem de você.
Felipe era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Mais forte, sabedoria. É difícil resumir sabedoria. Que manhã poderosa. Mas eu gostaria, pastora, de talvez resumir essa palavra. Sabedoria Wagner, calcular o impacto de uma decisão. Sabedoria calcular o impacto de uma. Sabedoria é calcular o impacto de uma. Por que você pede sabedoria? Porque você precisa calcular o impacto daquela decisão. Preciso de sabedoria para comprar. Por que sabedoria para comprar? Sabedoria porque eu preciso calcular o impacto daquela decisão. Porque se eu compro algo que eu não posso pagar, eu não tive sabedoria. Eu preciso de sabedoria para entrar em uma sociedade. Por quê? Se eu entro numa sociedade sem sabedoria, eu não calculo o impacto da decisão. Felipe era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Salomão pediu a Deus sabedoria para cuidar do povo. Por que ele pediu sabedoria para cuidar do povo? Porque ele dizia: Deus, eu preciso calcular o impacto de todas as decisões. Eu me achava um homem sábio. Eu sempre me achei um homem sábio, porque eu li a Bíblia, aquela coisa toda. Eu confessei isso, eu vou confessar aqui hoje. Eu quero partir meu coração. Meu filho me tinha como um herói, até aquele dia. Meu filho gostava de brincar comigo, jogar bola comigo, dormir comigo. Quando ele chorava, ele não procurava mamãe, procurava papai. Eu ensinava sobre a Bíblia Sagrada, ele viajava comigo. Deus me deu um livro, que é um devocional Kids. Custou mais de R$200 mil esse livro, porque ele tem recursos em vídeo. Quando Deus me deu esse livro, pastor, eu demorei muito para escrever, pela editora Vida. Ele ficou pronto. Quando o livro ficou pronto, eu já vou encerrar. Eu fui buscar o livro, pastor. Quando eu peguei o livro, eu fiz assim: uau, que livro, cara. Eu chorei, porque era uma obra infantil. Eu queria escrever para as crianças há muito tempo, que Deus havia me dado uma direção, e foi muito difícil escrever aquele livro. Eu peguei aquele livro e fui correndo para minha casa. Falei: eu quero mostrar para minha família. Escute isso, não perca não. Peguei o carro, fui direto para o meu condomínio. Quando abriu a cancela, eu entrei. Quando eu entrei no condomínio, quem veio de bicicleta? Meu filho. E eu já coloquei o meu sorriso simpliciano. E ele veio na minha direção: papai, meu filho. Aí ele falou: papai, você não vai acreditar. Ele falou primeiro. Falei: o que foi? Eu estava jogando um joguinho e os amigos hackearam minha conta. Aí eu disse: glória a Deus, filho, que hackearam. Você estava muito tempo nesse telefone. Aí ele olhou para mim e falou: glória a Deus, pai. Eu disse: você estava ficando aí já há muito tempo nesse telefone. Aí ele olhou para mim e falou: pai, eu disse que eles roubaram minha conta. Aí eu disse: pois é, filho, é muito tempo, acho que é Deus nesse negócio. Sabia que o papai recebeu o livro? Aí ele olhou para mim e falou assim: pai, estou feliz com a sua conquista, mas eu estou triste pelo meu joguinho. Eu falei: que joguinho, filho? Que joguinho? Deixa isso para lá. E saí com o carro. Quando eu saí com o carro, o pastor, ele fez assim, ó. Deixou a bicicleta e fez assim, ó. Eu olhei no retrovisor, ele andando. E o pastor, escritor, o famoso, peguei o carro, fui para casa. Entrei dentro de casa, fui direto para o meu quarto de oração. Enquanto eu subia, o Espírito Santo amassou o meu homem interior, dizendo: você está perdendo o coração do seu filho, porque lhe falta sabedoria. Irmãos, pensa no homem que chorou. Mas eu chorava tanto, que eu fiquei esperando ele chegar. Quando ele abriu a porta, eu gritei: Mateus. Ele olhou: papai. Eu falei: sobe aqui. Quando ele subiu, ele me olhou. Ele disse assim: oi, papai. Eu falei: cara, me perdoa, filhão. Aí ele disse: pai, olha só, eu sei que o livro, olha que ele falou com 12 anos, eu sei que o livro é importante para você, só que o joguinho é importante para mim. Se você não se preocupa com os problemas que eu te conto, então eu não conto mais nada. Eu abracei ele, ele falou: papai, eu quero confiar em você, mas você nem ligou para o meu problema.
E ele chorando, ele bateu na mesa e ele disse: eu quero confiar em você, só que você estava mais preocupado com o seu livro. Aquilo me machucou tanto. Nós ficamos 1h30 chorando juntos. E naquele dia eu fiz uma oração: Deus, dai-me sabedoria. Como é que você tem lidado com os seus filhos, hein? Felipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Ele criou um ambiente. Criou o que? Criou um? Porque todo ambiente gera profeta. Ou profeta de Deus ou profeta do caos. Se o ambiente está ruim, a criança vai dizer: eu nasci para sofrer. Ele é um profeta. Todo ambiente gera profeta. Agora, se o ambiente estiver bom, você vai ter um profeta também dizendo: eu serei igual ao meu papai, eu serei igual à minha mamãe, vai dar tudo certo para mim, Deus vai abrir as portas na minha vida. E hoje o que Deus está fazendo? Deus está transicionando o ambiente da sua casa. Os seus filhos terão fome e sede por Jesus. Por favor, diga amém. O Espírito de Deus que está aqui está tocando no seu coração para que você abrace mais, pergunte mais, tenha mais tempo de qualidade. O dia que vai sair só você e o seu filho, sem o cônjuge, onde você vai acessar o coração dele, onde você vai olhar nos olhos, sem celular, sem absolutamente nada, onde você só vai ter uma atenção plena, uma escuta ativa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa vão servir a Deus também. Quero orar por você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, Rabás, todos nós precisamos de Ti, desesperadamente, Senhor. Não sabemos criar filhos, não sabemos manter um casamento, não é na nossa força, não é na nossa experiência, não é naquilo que nós lemos em livros, mas hoje declaramos a nossa dependência pelo Teu Espírito, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor, e eu acredito que aqui também existam irmãos que precisam de Ti. E onde, Senhor, o Senhor encontrar humildade em um coração, derrama a sabedoria. Onde o Senhor encontrar humildade, alguém que está declarando que precisa de Ti também, ó Pai, entra dentro dessa casa, entra nessa família, onde estava vivendo um lar desestruturado, cheios de briga. Agora, em nome de Jesus, pela presença do Espírito de Deus, que haja paz. As famílias se entenderão, não haverá mais discussão dentro de casa, os filhos não se perderão, que todo espírito de rebeldia caia por terra, na autoridade do nome de Jesus. Que a paz do Senhor reine dentro desse lar. Jesus, nós Te convidamos, vem reinar na nossa casa, vem reinar na nossa família, vem reinar no nosso seio familiar, porque hoje nós declaramos: nossa casa pertence a Jesus, os nossos filhos pertencem a Jesus, os casamentos são consagrados a Jesus. Você e a sua casa viverão um tempo extraordinário. A presença de Deus estará lá com vocês. Haverá paz, haverá beijos, abraços. Vocês farão refeições juntos. Vocês vão sorrir. Serão uma família exemplar para essa sociedade. E mais uma vez, o diabo perdeu. Você está na casa de Deus e a presença de Deus está aqui. Eu estou sentindo Deus nesse ambiente. Obrigado, Jesus, por esse despertamento espiritual. Hoje entendemos que a rocha onde a nossa casa precisa estar firmada é o Senhor. Sim, Senhor, é o Senhor. Nós declaramos a nossa dependência de Ti. Nós declaramos que precisamos de Ti. Se você puder, meu irmão, vai citando o nome de alguém da sua família. Vai declarando: o meu filho, a minha filha, o meu cônjuge, os meus pais, os meus avós. Eu consagro a minha família ao Senhor. Eu consagro a minha casa ao Senhor. É um lugar preparado para a glória de Deus. Os meus filhos serão profetas, andarão em santidade. A minha casa está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. A minha casa pertence a Ti, Jesus. A minha casa é Tua, Senhor. Vai declarando isso. O Senhor está recebendo hoje a sua casa. Isso.